prontos para mais um episódio. E aqui a gente vai sempre tratando sobre os métodos, né, que vão te ajudar aí, marceneiro, a você produzir 2 vezes mais sem você precisar trabalhar mais por isso. E isso tudo sem você precisar contratar mais funcionários, sem você comprar maquinários novos, sem você ficar trabalhando que nem louco aí nessa marcenaria. Então a gente está fazendo essas lives. E eu sou o Vitor Hugo Rebelato, marceneiro aqui dos Irmãos Rebelatos também. E o tema de hoje é um tema bem interessante. Poucos funcionários, até deixa eu marcar aqui, ó. Tenho poucos funcionários. Como é então que eu vou produzir 2 vezes mais se eu tenho pouco funcionário? Ou até nem tenho funcionário, tenho poucos funcionários e eu não tenho, como é que eu vou conseguir produzir 2 vezes mais? É isso que eu vou falar hoje pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Tô com a garganta um pouco irritada, mas vamos conseguir. Então, problema maior de todos, todo marceneiro, se você vai conversar com qualquer um, mão de obra qualificada, achar um marceneiro profissional é muito difícil hoje. E isso é um mal mundial, se não for nacional, mundial, você encontrar mão de obra qualificada. E para a marcenaria é cada vez mais difícil. Hoje você encontrar um funcionário que chegue ali e pega um projeto, execute, é muito difícil, não é verdade? E até às vezes a gente encontra muitos marceneiros que eram funcionários, aprenderam muito bem a profissão e hoje estão com a sua própria marcenaria. Então quando um cara é muito bom, projeta, faz muito bem as coisas, ele acaba montando a sua marcenaria para ele mesmo. Meu pai, por exemplo, é um exemplo claro disso, né? Ele trabalhava como um funcionário e aí ele aprendeu bem a profissão e por que não montar uma empresa para mim? Tenho certeza que você também é assim, né? Você trabalhava talvez como um funcionário e pensou, por que não abrir uma empresa para mim? E você aprendeu a profissão e foi lá e abriu a sua empresa. Então achar uma outra pessoa que queira trabalhar tão bem quanto você, às vezes é difícil e pode ser muito difícil. E se você tem um funcionário aí, às vezes manter ele alinhado com a sua produção também pode ser complicado. E quando você pensa, para eu produzir mais, talvez eu teria que colocar mais funcionários. Como é que eu sozinho na minha empresa, ou apenas com um funcionário, vou conseguir produzir mais? Isso se torna às vezes um peso nas nossas costas, um peso na nossa consciência, achando que tipo, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Mas muita gente acha que colocar mais funcionários da empresa vai resolver o problema, você vai produzir 2 vezes mais. Mas vou mostrar para vocês aqui que não é bem assim. Mas já alertando que eu não estou aqui dizendo que é errado, não deve se contratar funcionários. Às vezes a gente pensa que, o Vitor fala que você vai produzir mais sem contratar funcionário, então é errado contratar, está desincentivando o emprego. Não, muito pelo contrário. A gente incentiva o emprego, a que você tenha um ajudante na sua empresa. Se você achar um funcionário, um cara que trabalhe junto, contrate. Vai ser muito bom para a sua empresa você ter alguém te ajudando. Mas contratar para resolver problema não é a solução. É muito diferente você contratar alguém para te ajudar, para alinhar sua produção, do que você contratar muita gente e isso não crescer a sua empresa. Isso pode até dar problema, pode travar a sua produção. Por isso, eu vou mostrar para vocês aqui o jeito certo de você alinhar sua produção com os funcionários. E... sim, eu marquei aqui sobre como que é quais são os passos que nós temos que analisar, né? Então, por exemplo, vou calcular com vocês aqui junto os pontos positivos que você tem que analisar quando você pensa em contratar alguém para você conseguir aumentar a sua produção. Agora, se você não tem funcionário ou tem poucos, primeira coisa que você tem que ser feito aí as primeiras 2 coisas, boa organização da sua gestão aí da empresa, começar lá pelo escritório, pessoal, e depois você ter uma boa gestão de equipe. Você tem que ter uma boa gestão de equipe. Se você tem pelo menos um funcionário, você já consegue fazer isso. E não precisa nem ser funcionário. Eu falo isso aqui de funcionário porque tem muita gente que não trabalha em família, mas a gente trabalha em família e nós somos 2 marceneiros, eu e meu pai. E se nós não tivéssemos uma boa comunicação, uma boa gestão, já daria problema. E nós estávamos tendo esse problema. Quando a gente percebeu isso, a gente pensou, a gente é família, então é mais fácil de a gente conseguir organizar. E às vezes com funcionário, às vezes tem aquele cara que não aceita alguma opinião, ou não quer aceitar daquele jeito. Então a gente estava dentro desse problema mesmo sendo família, e a gente conseguiu alinhar e dá para ser replicável. Porque se é funcionário, você é o dono da empresa, você tem que saber administrar isso. E você precisa alinhar isso para a sua empresa ir para frente. Porque se ele não está colaborando com você, com a sua empresa, tem que ser reavaliado se vale a pena manter esse funcionário. Por isso, para evitar engasgo, você sempre tem que saber o próximo passo da sua empresa. Qual é o próximo passo que a minha empresa vai tomar?
Será que ela está indo para um passo errado? Será que ela não está indo para o caminho certo? Principalmente qual é o próximo móvel que eu vou fazer. Ontem na live de quarta-feira a gente falou muito isso sobre lista de clientes, sobre você saber qual é o próximo cliente. Então se você, marceneiro, dono da empresa, sabe qual é o próximo móvel, fica muito mais fácil do seu funcionário também saber e consequentemente ele seguir a sua linha da sua empresa. Então deixe o seu funcionário, deixe as pessoas que trabalham com você saber quais são os próximos passos da sua empresa. E aí com certeza a sua empresa vai evitar engasgo, vai evitar que fique travada, porque ele não sabe o que vai fazer o próximo móvel, não sabe quando fazer, aí ele não fica travado. Então isso é o maior benefício, evitar a sua empresa parar. A empresa não pode parar. E por exemplo, a gente tem um aluno que ele trabalhava sozinho. Ele não tinha ninguém para ajudar ele, era só ele, nem a esposa que trabalhava fora, o filho era pequeno, ele trabalhava sozinho na marcenaria. Tinha um ajudante lá e o rapaz não sabia nem limpar peças, ele não sabia nada, ele é só para ajudar a carregar móveis. Ele ainda trabalhava num espaço que tinha que às vezes subir muita escada, então ele contratou esse rapaz para ajudar ele só para carregar os móveis. E ele conseguiu o resultado de produzir 2 vezes mais. Até ele fala para nós, a gente fez uma entrevista com ele bem legal, ele fala que ele estava trabalhando feriado, final de semana. A gente mandou uma mensagem para ele: "Ei cara, como é que tá a produção?" E aí ele disse: "Meu cara, domingo 3 horas da tarde, estou aqui trabalhando, meu, isso não é vida." E depois que ele conseguiu aplicar esse método, ele conseguiu tirar até os feriados, que ele não parava no feriado, ele conseguiu tirar o feriado para ficar com a família. Então dá sim para produzir mais, mesmo você tendo poucos funcionários, ou até nenhum se for o caso. Então, Vitor, você está dizendo que não adianta contratar funcionário. Isso aí é um erro. Não, pessoal. Você pode contratar, só que você tem que pensar em 2 coisas. Se você vai ter maquinário, se você tem lá um funcionário... Ui, essa caneta aqui ontem não funcionou, não deu certo. Então você tem que pensar se você tem um funcionário e se você tem 2 coisas muito importantes. Se você tem um funcionário aqui, você tem que pensar que você tem que ter máquina para ele, uma máquina para ele estar produzindo isso, e consequentemente tem que ter vendas. Isso aqui é para ser um contrato. Ele tem que ter uma máquina para ele poder estar produzindo e vendas suficientes para você também compensar esse funcionário estar trabalhando e principalmente estar pagando ele, né? Por causa que se você tem um funcionário e ele está parado, não está produzindo, estou fazendo um banheirinho por mês, poxa, você não tem dinheiro nem para você. Então não adianta você ter um funcionário ou contratar mais funcionários para você produzir mais. Consequentemente, você tem que ter mais vendas para você manter os funcionários. Agora, se você tiver mais funcionários, você vai ter que ter muito mais disso aqui. Então, olha só o perigo de você colocar muita gente aí dentro e você não está tendo esse giro. E se você tiver mais pessoal, você consequentemente vai ter que ter mais máquinas também. Então, você tem que estar atento a isso. Por isso é muito importante você pensar nisso. E você contratar mais funcionários para resolver o problema de produção, você está fazendo, na verdade, tapando um buraco e empurrando com a barriga. Porque tu contratar para resolver problema, só vai te trazer mais problemas. Porque quanto mais funcionário você tiver aqui dentro, você tem que ter mais máquinas, tem que ter mais vendas para poder girar mais. Só que se você, com um funcionário, está produzindo R$1.000, se você tiver 2 funcionários, você vai fazer o quê? Você não vai produzir 3.000, você vai produzir 2.000. Você está aumentando o funcionário, só que ele também tem um custo. Aí quanto que você vai ter de lucro em cima disso aqui? Será que você vai ter mais R$1.000 de lucro? Então eu estava tendo 500 aqui, R$1.000. Beleza, só que você tem outra pessoa aqui, você tem os custos dela envolvido, você tem todo aquele estresse de você alinhar ele, e ainda tem um problema que se o funcionário não tiver alinhado com a sua empresa, às vezes pode dar problema de ele se machucar, ou tem um dia que ele não vem, acontece problemas na vida dele. O funcionário, ele é muito bom quando ele está bem alinhado com a sua empresa e sentado no que ele está fazendo. Agora, se ele te dá dando dor de cabeça em rosco, você colocar 10 funcionários aí, é difícil de gerir esse pessoal todo. Então, não é a solução do problema você colocar muita gente aí dentro. E por que não é a solução do problema? Olha só o que aconteceu. Eu perguntei, a gente conversa muito, eu e meu pai, eu perguntei para ele, antes de você abrir a marcenaria, né, trabalhava numa empresa, né, pai? E como é que era lá dentro dessa empresa? Como é que vocês faziam lá com os funcionários? Quantos funcionários tinham? E olha só o que ele falou, eles tinham 7 funcionários dentro da empresa lá, na marcenaria. Ele tinha arquitetos vendendo, faziam móveis para
todo o litoral catarinense aqui, Balneário Camboriú, Florianópolis, móveis grandes, gigantes. E eles tinham 7 marceneiros profissionais, todos os caras lá eram profissionais. Só que eles só tinham uma máquina. Imagina, 7 profissionais com apenas uma esquadrejadeira trabalhando. Aí eu, tá pai, mas como é que vocês faziam lá então, se você e mais 6 funcionários com uma esquadrejadeira? Ficavam parados. Ele falou que o marceneiro chegava às 5 horas da manhã, ia para a esquadrejadeira lá, fazia os cortes, aí os outros 6 funcionários ficavam parados, esperando. Às vezes ajudava a carregar uma chapa e tal, só que se ele não cortou, então, esse aqui terminou de cortar, aí ele ia lá montar o móvel dele. Só que aí ia outro para a serra. Aí os outros 4 ficavam parados, porque daí esse aqui estava montando. Tá vendo? Ele tinha 5 funcionários, no mínimo, parado dentro da marcenaria, sem fazer nada. Olha só o problemão que esse cara, o dono da marcenaria, não estava vendo. Então, olha a bomba que ele tinha na mão. Porque ele não sabia administrar os funcionários. E não é só administrar isso. Ele encheu de funcionário lá dentro, achando que ia resolver o problema, só que ele não comprou um maquinário. Ele não tinha maquinário. Se ele tivesse mais uma serra, talvez ele podia ter feito isso. Mas a serra é caríssima, como a gente sabe. E provavelmente ele também não tinha dinheiro para comprar isso. Hoje custa em torno de 60 mil reais uma serra, uma esquadrejadeira. Imagina, você tem que comprar mais uma, e se ele tiver 7 funcionários, ele tinha que ter no mínimo umas 3 esquadrejadeiras lá dentro, para poder esses funcionários, no mínimo, ter uns 2 estarem trabalhando em cada máquina, um montando, e aí quando precisa fazer um cortezinho, aí vai lá, tem que, poxa, faltou uma peça, uma prateleira, tem que esperar os outros 6 produzirem para ir ele para a máquina. Então contratar mais funcionários não funciona. Tanto que não funcionou que essa empresa aqui não deu mais 2, 3 anos, meu pai falou que ele quebrou. Ele fechou com um monte de dívida, teve que fugir até do estado porque não teve como pagar. Olha só o problema que deu, cara. Então não se torne esse tipo de marceneiro, esse tipo de dono de marcenaria que vai lá encher de funcionário dentro da empresa achando que vai resolver o problema e vai trazer mais, na verdade, né? Então não é a solução. É bom ter um ajudante, ter um cara trabalhando para você? É, mas não é a solução do problema. Agora, se você quer ter alguém que você... mas eu queria tanto contratar um funcionário para eu poder sair, vou ter tempo, para eu poder então deixar ele lá trabalhando. Outro erro que muitos marceneiros cometem, contratar alguém para deixar sozinho trabalhando na empresa. Contratar alguém para deixar trabalhando sozinho não é viável e não vai funcionar. Por que não funciona, Vitor? Por que não funciona eu contratar um cara para trabalhar na minha empresa e deixar ele sozinho lá trabalhando? Imagine, você contratou um funcionário, ele é marceneiro, profissional, trabalha super bem, mas aí ele está desenvolvendo o projeto dele. Quem que vendeu o projeto? Quem que negociou? Quem que contratou tudo? Quem que sabe os detalhes do projeto? É o marceneiro ou é o dono? Ou você que negociou com ele? É o dono. Então é você aqui, ó. Você é o chefe, você que está aqui, você que negociou o projeto. Se você negociou e deixou na mão dele sozinho, aí ele está lá produzindo, está fazendo o balcão, aí está fazendo o aéreo, aí de repente tem um painel lá ripado com uma caixa aqui no meio, e aí você está lá viajando para as Bahamas porque deixou o funcionário sozinho trabalhando na empresa. Como é que ele pensa? Puxa, mas essa caixa aqui é com tampa, será que vai dobradiça? Será que eu vou fazer o ripado aqui no meio? Será que é vazado? E agora? Para a produção, porque ele não sabe. Aí ele tenta ligar para você, não tem porque não pega a área lá nas Bahamas. Então não é assim você colocar um funcionário dentro da sua empresa e deixar ele 100% sozinho. Você tem que ficar acompanhando o projeto, você pode ficar talvez no escritório, tirar um outro dia, claro, para você sair, mas se você colocar alguém aí para deixar sozinho trabalhando 100% autônomo, não dá certo. Se você quiser fazer isso, você tem que contratar então um CEO. Contrata ali um CEO para administrar a sua empresa e aí você pode viajar, ficar meses, semanas fora, assim como empresas gigantes fazem. Como a Havan, como a Magazine Luiza, que tem várias filiais. E eles não precisam estar lá, o dono da empresa em cada uma. Mas só que ele tem um cara, um cabeça, que está lá administrando tudo isso à distância. Ou está até ali presente. Mas você, marceneiro, que está aí querendo produzir 2 vezes mais, tendo poucos funcionários, você não pode deixar o cara sozinho na empresa. Você tem que estar acompanhando o projeto dele. E se você colocar mais funcionários, pior ainda, você tem que estar acompanhando todos eles, acompanhando o processo, ou até mesmo ajudando ele.
E isso é um outro erro que talvez não, que muitos marceneiros cometem. Deixar ele trabalhando sozinho para se virar lá, né? Ah, eu contratei um cara para ele se virar. Poxa, nós somos marceneiros, a gente sabe quanto é pesado produzir um móvel, carregar ele, fazer os cortes. Às vezes ele não consegue colocar nem a chapa em cima da esquadrejadeira, se dependendo de onde está o negócio. Aí tem que ficar carregando, estragando a peça, às vezes estraga o material, colocar um móvel no chão. Então sozinho é difícil de produzir. Por isso, ou você, marceneiro, pode contratar um ajudante para ter alguém para te ajudar aí dentro, ou contratar um ajudante para o seu marceneiro. Se você tem um marceneiro bom aí, aquele cara que você confia, que, poxa, eu não posso perder ele, que ele produz mesmo, contrata um ajudante, pega um moleque aí, alguém que está querendo trabalhar, que está querendo aprender, e aí deixa ele ali para te ajudar. A sua empresa vai produzir mais, porque você tem uma gestão de equipe boa. Você tem um cara te ajudando ali produzindo. Só que, retornando ao ponto, né? O funcionário, ele tem custos, né? Então você tem que sempre pensar nisso, né? Quando for contratar alguém, será que eu vou ter venda? Será que vai compensar? Então sempre tem que ter isso em mente, né? Para você produzir do jeito correto. Então se você está acompanhando nós aí, pessoal, vocês que estão entrando aí, agora 7 horas da manhã, o Café com os Rebelados, estamos mostrando como é possível você produzir 2 vezes mais, mesmo tendo poucos funcionários, ou quase nenhum, né? Estamos analisando os prós e os contras de você ter funcionários ou não, né? Então, ter funcionários é bom, vale a pena, mas sempre analise, né? Deixar sozinho aí, ó, não é bom, deixar 100% sozinho, você precisa estar acompanhando, você tem que ter esse acompanhamento, não deixe ele sozinho, não é porque ele não sabe trabalhar ou que não vai trabalhar, é porque vai surgir dúvidas na execução do projeto, vai surgir problemas que ele não vai conseguir ou não vai ter autonomia para resolver sozinho. Então você, infelizmente, vai ter que estar ali presente. Não 100% do tempo, mas é bom você estar por perto. Outra coisa que acontece é que muita gente, às vezes, o que acontece? Não organizar a equipe, isso mesmo, estava perdido aqui. Depois que você tem funcionários, ou você tem uma equipe, você tem que organizar isso. Isso não é uma coisa só de funcionário, isso é para você. Se você trabalha sozinho, você precisa gerenciar você mesmo. Isso às vezes acontece, isso eu percebo que muitos marceneiros às vezes têm isso que, eu não preciso pensar no meu próximo passo. Marceneiro, você é dono da empresa e você está produzindo. Se você tem uma pessoa que seja o seu filho ali dentro te ajudando, você precisa gerenciar essa equipe. E o que acontece? Às vezes tem lá um marceneiro trabalhando. E aí tem o dono da marcenaria, aqui é a cara do negócio. E aí tá lá o marceneiro, ele está produzindo lá um quarto, e aí o dono está produzindo outro móvel, está fazendo uma cozinha, 2 móveis grandes. Aqui eu estou produzindo 2 vezes, porque eu tenho um funcionário fazendo um quarto e eu estou fazendo uma cozinha. Não, você está fazendo uma vez só, porque vocês estão produzindo no mesmo tempo. Você está produzindo, ele está fazendo um quarto que ele vai demorar às vezes 3 semanas porque está fazendo sozinho, e você também vai demorar 3 semanas para produzir uma cozinha sozinho. Não adiantou nada você colocar um funcionário aí dentro. Era melhor você estar fazendo a cozinha porque você em 3 semanas ia entregar ela e receber, e daqui 3 semanas vai perder o quarto. Mas eu vou receber o dobro? Vai, mas você vai ter que pagar os insumos, vai ter que pagar o funcionário. O lucro vai ser tão pequeno em cima disso aqui, ó, que você vai estar empatado. E aí no outro mês vai fazer a mesma coisa, você vai produzir uma cozinha, outro quarto e vai estar sempre empatado. Você não vai ter um terceiro móvel aqui para entregar para você poder aumentar a produção, produzir 2 vezes mais. Mesmo que você tenha um funcionário aqui, você não vai conseguir fazer isso. Então, se você tem um cara te ajudando, faça uma equipe, produza, ajuda ele a fazer esse quarto. Se ele está fazendo o roupeiro, faça então o painel da cama, se for o caso. Ajuda a fazer as gavetas para você entregar isso aqui em menos tempo. Aí você vai fazer, em vez de fazer 3 semanas produzindo um quarto, você vai fazer em 1 semana e meia, porque daí você está ajudando ele. Aí quando terminar isso aqui, você faz a cozinha. Aí vocês dois fazem, eu faço a caixa, você faz as gavetas, entendeu? Aí você não precisa ficar trabalhando em cima o tempo todo daquele móvel sozinho, ele sozinho em cima daquele móvel. Gerencia a equipe para vocês trabalharem juntos, se você tiver um funcionário aí. Se você tiver um filho, ou se você está trabalhando sozinho, gerencie o seu tempo para você utilizar isso a seu favor. E aí que vem o pulo do gato. Se você não quiser contratar mais funcionários, se você acha que
ter funcionários é muito caro e você não quer ter esse investimento todo, vem o maior investimento, o mais barato e o mais simples que existe. Contratar uma empresa parceira para fazer os cortes e as usinagens para você. Quando você perde o medo de fazer isso, quando você contrata uma outra empresa para fazer isso, você consegue produzir mais sem você ter nenhum funcionário dentro da sua empresa. Mas como assim, Vitor? O que é isso? Existem hoje centrais de serviço, centrais de corte que fazem esse processo todo para você. E você não precisa contratar nenhum funcionário. E nem precisa ser uma central de corte. Eu tenho certeza que dentro da sua cidade tem mais de uma marcenaria. E às vezes essas marcenarias têm pouco serviço. Às vezes não tem quase nenhum serviço, trabalham muito bem, mas eles têm muito funcionário e eles precisam ter muito serviço. Quanto mais funcionário, como eu falei, eles precisam ter mais máquina e mais serviço. Tem empresas que têm até seccionadoras. Aqui na nossa região mesmo deve ter umas 20 marcenarias aqui na nossa cidade. Então se você está lá produzindo um funcionário, tenho só um funcionário e tem mais eu aqui, dono da empresa, e aí você está lá produzindo 2 móveis. Então vamos lá, eu estou produzindo aqui uma cozinha e um banheiro. Em qual momento que você vai conseguir fazer mais móveis aqui? Em nenhum momento. Se caso esse funcionário ficar doente, faltar uma semana, pronto, já atrasou a produção. Se você ficar doente, já atrasou a produção. Se você está trabalhando sozinho, pior ainda, você não consegue fazer 2 móveis. Agora, se você contratar, você achar uma empresa parceira para poder fazer um outro móvel para você, você vai conseguir fazer isso 2 vezes mais. E muito mais rápido, com alta qualidade, sem incômodo, sem gastar com funcionário, sem comprar máquina nova, sem você se cansar e até tirando a sexta-feira de folga. Sim, eu estou falando isso por causa que eu faço isso. Eu tiro a sexta-feira de folga e eu consigo produzir um móvel aqui e ainda eu coloco aqui para fazer uma casa inteira. Eu coloquei quarto, cozinha, banheiro, tudo para essa empresa fazer para mim. Eles fizeram todos os cortes. Essa empresa para mim. Fizeram todo o corte, toda a usinagem, trouxeram todas as peças prontas aqui na minha empresa. Eu só precisei montar ela. E isso tudo enquanto eu estava produzindo aqui o meu móvel, eu consigo fazer isso aqui. Por exemplo, a gente fez um móvel agora no final dos últimos meses, a gente fez um móvel para uma empresa. E a gente adiantou tanto que a gente está quase 2 meses com esses móveis prontos. E a gente não precisa se matar e trabalhar. Essa é a vantagem de você usar uma empresa parceira para fazer os cortes e usinagens. Você não precisa usar a montagem, você não precisa terceirizar todas as coisas de uma empresa. Você só precisa achar uma empresa que trabalhe junto com você, sem você precisar ser afiliado a ela, sem você precisar comprar alguma coisa. Você não precisa comprar máquina para ela, você não precisa contratar o funcionário. Você vai trabalhar normal aqui na sua empresa, quiçá você vai trabalhar sozinho aqui na sua empresa, e você vai pegar lá o carinha para te ajudar, pega um moleque para te ajudar, lá o cara que está querendo trabalhar, está querendo aprender. Aí você vai conseguir produzir aqui tranquilo, você não precisa se matar de entregar e atrasar prazos, enquanto a outra empresa está lá, tendo que contratar funcionário, maquinário caríssimo, esquadrejadeira com seccionadora, com coletora de pó, aquela coladeira toda automática que custa mais de R$500 mil. Está com eles lá, não com você. Você não vai precisar colocar 10 funcionários para produzir 2 vezes mais. Você só precisa ter você, vontade de trabalhar e tá com a tua empresa organizada. Quando você organizar a sua empresa e você utilizar isso aqui, uma empresa parceira, você vai produzir 2 vezes mais. Só que agora, meus amigos marceneiros, não adianta nada você pegar e mandar lá, poxa, fiz uma parceria muito top, uma empresa aqui na cidade, eu falei com eles, e aí eles vão fazer os cortes dos meus móveis, e aí eu vou mandar tudo para lá. E aí você chega e manda para lá, só que lá vai ter custo, eles vão te cobrar o corte. Não vai ser um absurdo, mas vão te cobrar. Só que se você não tiver aqui ó, a sua casa organizada, a sua marcenaria organizada, ou você está gerenciando bem a sua equipe, você está trabalhando junto, você está entregando nos prazos, como eu falei bastante essa semana, hoje é a quinta-feira, alinhar os prazos para você entregar no tempo, você não está fazendo isso aqui, a hora que você utilizar isso aqui, você vai ter 2 vezes mais problemas. Então, organize primeiro a sua empresa, os seus prazos, os seus clientes, os seus funcionários, se você tiver, alinhe isso com a sua empresa, para depois você passar para esse próximo passo. Porque quanto mais você cresce, marceneiro, você tem que ter noção disso, mais dor de cabeça você vai ter. Porque quanto maior sua empresa tem, mais pessoal tem trabalhando, mais clientes você tem,
mais você vai ter que trabalhar. E trabalhar mais é pior. Ninguém quer trabalhar mais dentro da marcenaria. Ninguém quer ter uma marcenaria, uma empresa para ter dor de cabeça. Então resolva aqui dentro, assim como eu mostrei hoje para vocês. Tenha uma boa gestão de clientes, faça uma lista deles, que eu mostrei bastante ontem. Faça uma boa gestão de equipe, trabalhe junto com seus funcionários, faça eles trabalhar alinhado com a sua mentalidade, com a sua produção. Quiçá, ajude ele a produzir o móvel, treine ele para trabalhar do seu jeito, para ele fazer do jeito correto, do jeito mais rápido, do jeito mais simples. Aí a sua empresa vai estar organizada e aí você vai poder utilizar uma empresa parceira. Porque muita gente acha que, eu estou produzindo aqui, tá legal, tá funcionando, estou vendendo bastante, vou mandar para fora. A hora que manda para fora e chega as peças, fica tudo perdido, porque não sabe onde colocar, não sabe o que fazer, não sabe qual é o prazo, não sabe que dia vai entregar. Então você tem que estar tudo bem afinado, bem alinhadinho. É o que a gente mostra aqui para você poder fazer isso. Porque produzir 2 vezes mais sem trabalhar mais por isso, não é da noite para o dia, não é milagre. Né? Não é uma promessa mirabolante aqui que eu vou te ensinar para você, você vai produzir 2 vezes mais aí contratando 20 funcionários. Era simples, né? Você vai produzir 2 vezes mais mandando para toda a empresa da cidade. É simples. Daria para produzir até 20 vezes mais. Mas se você quiser fazer isso sem dor de cabeça, sem se incomodar, precisa de uma boa gestão e uma boa organização da empresa. E é isso que nós estamos aqui, marceneiros. Eu estou aqui ajudando, querendo fazer o máximo possível para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado da live aqui. Olha aqui a Salete Padilha Top, as minhas explicações da Top sobre a versão civil. Obrigado, Salete. Obrigado a todos que estão aí conectados com nós. Muito bom estar com vocês aí. Mais uma 7 horas da manhã. E com certeza a gente vai pro patente agora, né? 7 horas da manhã, vamos trabalhar. A marcenaria está nos esperando. E obrigado por estarem conectados conosco. E não esqueçam, pessoal, Semana Marcenaria 2X vai acontecer dos dias 29 de agosto a 4 de setembro. Se inscreva ali para participar do nosso grupo do WhatsApp, para receber as notificações dessa semana. Se vocês tiverem perguntas com respeito a ela, manda para nós aí no nosso privado, se vocês têm dúvidas, querem saber alguma coisa, se vocês querem que a gente traga um tema aqui específico para vocês, como a gente pode ajudar vocês a produzir mais, coisas que a gente tira da nossa marcenaria, do nosso dia a dia. A gente está tirando isso lá da marcenaria e trazendo aqui para vocês, para evitar que vocês, às vezes aconteça alguma coisa na marcenaria, puxa vida, olha só que problema, como resolver agora? A gente já passou por muita coisa e a gente quer trazer aí para vocês para resolver também esses problemas. Beleza, marceneiros? Obrigado mais uma vez por estarem conectados conosco. Tenham um bom dia, um bom trabalho para todos. Então a gente se vê amanhã, sexta-feira, às 8 horas. Tem mais live, estava esquecendo. A live de amanhã, sexta-feira, vai ser às 20 horas da noite. E o tema é como organizar os prazos de entrega e produzir mais. Esse tópico vai ser faixa, vai ser top. A gente vai conversar bastante sobre como organizar os prazos de entrega, calcular tudo isso. Vai ser show de bola. Então a gente se vê amanhã, sexta-feira à noite, às 20 horas. Um abraço e um bom dia.